Então, iniciando a gravação. Então, boa noite aqui a quem nos acompanha de modo assíncrono. Semana passada foi o momento da prova e da entrega dos trabalhos. E essa semana a gente regressa com as nossas aulas aqui em tempo real. E para quem não pode acompanhar, na gravação assim que for possível. Comentava aqui com os colegas que nos acompanham que primeiro momento da disciplina, a dedicação foi a construção da parte conceitual. A gente começar a esboçar ali ideias, desenvolver textos quanto aos conceitos principais da disciplina, que começaram lá em tema e se desenvolveram até a revisão bibliográfica. Agora a gente avança, pessoal. Vou colocar os 2 livros de regras da BNT ali novamente, quando eu disponibilizar essa aula na nossa plataforma AVA, mas de modo antecipado, eu pretendo aqui esboçar aqui os primeiros conceitos, as primeiras ideias que a gente deve levar em consideração na hora de formatar, ou como queiram, normalizar, colocar dentro das normas o trabalho. Como de costume também, utilizarei aqui a nossa área de conversa para organizar as ideias e o que eu já for tratando, para não perder aqui o fio da meada. Os trabalhos, eles devem seguir uma estrutura que é dividida em elementos pré-textuais. Chegando aí Ingrid também, boa noite, Ingrid. Em elementos, como eu dizia, pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Em cada um destes, existem itens que são obrigatórios e outros opcionais. Eu vou explicar aqui a todos e todas o que é cada um desses. Então, é que os trabalhos de conclusão, como Laís pergunta aqui, se essa estrutura em monografias ou em TCCs, assim. Em geral, os TCCs podem assumir diferentes formatos. O formato amplamente utilizado, e que é o que a gente faz valer aqui na nossa instituição, é o da monografia. Então, a gente vai tratar o da monografia, mas não, assim, não difere, porque as regras de citação, de organização, de capa, folha de rosto, em geral, até nas teses e dissertações, é basicamente o mesmo. E aí é o que a gente vai tratar aqui, é o adotado pela UFES, assim. Então, cada instituição tem algumas regras particulares, mas basicamente, assim, são os mesmos, até para além das monografias, também nas dissertações e nas teses. Então, os trabalhos, vou colocar aqui os TCCs, eles vão ter, então, elementos pré-textuais, textuais e pós. E pós-textuais. Em geral,
os elementos textuais, ou melhor, o elemento textual é o que a gente chama de desenvolvimento. A parte pré-textual elas assumem caráter descritivo e de identificação do trabalho, de suas autoras e autores. Por exemplo, capa ou sumário. E os elementos pós-textuais, como já deve dar a entender, envolvem a lista de referência, anexos e por aí adiante, que a gente vai tentar explicar aqui ao longo desta aula. Os elementos pré-textuais obrigatórios, e aí eu vou fazer esse destaque, a gente só vai tratar aqui do que vai ser obrigatório. Elementos opcionais a gente não vai dispensar muito tempo, senão a gente acaba focando em aspectos que talvez vocês nem tratem, então não vai ser muito útil a gente fazer isso. Então, os elementos pré-textuais, eles vão começar pela capa. A capa é o primeiro elemento pré-textual. Em qualquer trabalho, como eu havia dito na pergunta de Laís, de uma monografia à tese. Então, sempre a gente vai começar pela capa. Existem alguns modelos, e o que a gente vai adotar, como dito, da UFES, no final dos 2 manuais que estarão na nossa sala de aula virtual, quando postada esta aula aqui, tem lá um pequeno exemplo ali de capa que vocês devem adotar quando da elaboração do trabalho. Começa com a instituição de ensino na primeira linha, considerando ali os espaçamentos. Logo abaixo, os nomes, seguindo por título, ao final, local e data. Tudo tem a sua disposição ali exemplificada nos manuais. Então, a capa é um elemento obrigatório dentro dos pré-textuais, sendo acompanhada pela folha de rosto. Pela folha de rosto. A folha de rosto, ela vai ser quase igual a capa, porém sem a instituição de ensino, começando pelos nomes. Uma vez feita a folha de rosto, a gente vai ter a folha de aprovação. Vocês, talvez pelo nome, não identifiquem que parte é essa, mas trata-se daquelas linhas que estão, em geral, ali organizadas à direita, dentro das margens, acompanhadas ali junto com um pequeno texto que fala do que trata e quem produziu aquele trabalho. Então, essa é a folha de aprovação, onde que estão ali orientador, membros de banca, fala que trata-se de uma monografia referente a determinada nível de formação, no nosso caso aqui é a graduação. Então, esta é a folha de aprovação. A gente tem capa, folha de rosto, folha de aprovação, seguida de
resumos. Tanto o resumo na língua portuguesa, na nossa língua nativa, quanto na língua inglesa. Não antes, Laís. Antes, na entrega do trabalho, já se apresenta a folha de aprovação. Para nós, aqui no projeto, não será necessário. Eu ia comentar isso, mas já adianto sem problema nenhum. Para nós aqui, eu vou depois indicar quais são os elementos que serão necessários para o projeto final, para a gente não desperdiçar folha e trabalho, mas para o TCC em si, sim, ele deve estar. Sem dúvida também os, deve estar ali presente. Eu estava procurando a palavra. Então, temos ali o resumo, tanto na sua versão, como eu dizia, em língua portuguesa, quanto em língua inglesa. O tamanho, 500 caracteres, como vai estar ali exemplificado no manual. Resumos. E aí a gente vem para a lista de siglas. Lista de siglas. Aqui na pedagogia a gente vai ter MEC, pensando aqui nesse momento de educação à distância, APNPs, a gente vai ter PNAD, TCC. Então, todas essas siglas, elas são utilizadas dentro do trabalho, no seu desenvolvimento. Mas aí, Gabriel pode me perguntar, Antônio, mas eu devo utilizar por extenso ou a sigla? Dentro do trabalho, na parte textual, nós utilizamos apenas uma vez. A primeira vez que essa sigla for mencionada, a gente a coloca por extenso, acompanhado da sigla. Dali em diante, nós só utilizamos a sigla em si, para se referir àquele elemento. Porém, o nosso ou a nossa leitora não tem como saber em que momento apareceu aquela primeira vez. Por isso, se recorre a uma lista de siglas no início da obra, para que qualquer uma, possa recorrer ali e saber do que se está tratando, caso não tenha familiaridade com o universo ali em tela. Então, eu acho que isso dá a entender qual é a importância de uma lista de siglas. Porém, há um detalhe, pessoal. A lista de siglas só é feita a partir do momento em que há 5 ou mais siglas no trabalho. Por exemplo, se você colocou ali apenas ECRIAD, colocou uma outra sigla, PNAD, Fundeb, IBGE, colocou apenas 4. Não é necessária uma lista. Não é necessário a apresentação deste elemento pré-textual. A partir de 5 é que se faz ali indispensável, assim, efetivamente obrigatória a sua presença entre ali os elementos pré-textuais. As siglas e símbolos, né? Se delta ou outros elementos ali, isso mais ali nas ciências exatas,
a gente vai ter ali a efetividade de símbolos. Mas para nós ali as siglas em geral são difícil que haja um trabalho, principalmente uma monografia em que se tem ali menos do que 5 siglas. Avançando, resumo, lista de siglas, e aí a gente vai chegar ali em... nossa, dei uma travada agora. No nosso índice. Então, o índice do trabalho ali vai ser um elemento também obrigatório ali. A gente não pode fazer um trabalho sem elencar as suas subdivisões. Índice, mais conhecido como sumário, não haja aqui nenhum equívoco, o nosso bom e velho sumário. Então, colocando ali todos os elementos que estarão presentes a partir ali a partir da capa. Então, a gente tem ali resumo, a gente tem... perdão. Não, tá certo. A gente tem todos os elementos ali que compõem o sumário. Pois bem, então a gente tem aqui os elementos pré-textuais obrigatórios e as siglas aqui, quando houverem mais do que 5 siglas no desenvolvimento do trabalho. Agora a gente parte para os elementos textuais do trabalho, pessoal. Os elementos textuais. Que são basicamente 3. Introdução, desenvolvimento, que é o corpo do trabalho. Ali onde a gente vai ver a numeração progressiva, 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3. Então, toda essa parte numerada progressivamente é o que a gente entende por desenvolvimento, que é o cerne, o grosso do trabalho. Assim como a conclusão. Esses são os 3 elementos que compõem o texto. Então, a gente diz, olha, qual é o texto do trabalho? São esses 3 elementos. E os 3 são obrigatórios, dependente do tamanho. Se a introdução tem 3 parágrafos, serão 3 parágrafos. Se a conclusão tem 2 linhas, claro que a gente não vai fazer uma conclusão de 2 linhas, eu estou apenas aqui exagerando para mostrar a indispensabilidade desses elementos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É o que a gente entende pelo aspecto textual do trabalho. Amanda pode nos perguntar, não, Antônio, mas me diga aí qual é o tamanho que deve ter a introdução, qual o tamanho da conclusão. Em geral, 10% do trabalho, um pouco menos. Então, se nosso trabalho tem 30 páginas, 3 de introdução, 3 de conclusão. Se o nosso trabalho, conclusão ou considerações finais, eu coloco conclusão porque é assim que se encontra, em geral, nos manuais. Mas considerações finais é o que nos parece aqui mais adequado. Porque a gente não está concluindo em definitivo, parece que o conceito de conclusão ele é assim hermético, não, assim, é isso e pronto. Não, as considerações finais aqui soam de modo mais agradável. Assim, mostra que
ao momento, é o que a gente pode dizer, mas não é algo definitivo. Pois bem, e aí a gente segue para os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais, obrigatório, eu digo obrigatório no singular porque é um só, que é a lista de referências. Lista de referências. Ou seja, todas ali as obras que de forma direta, indireta ou por apude foram mencionadas no trabalho. Então, no final, ali, a gente tem uma listinha de referências que a gente vai aprender a fazer. Não é aleatória, não é seguindo as regras que a gente acredita que são corretas, não são aquelas que, porventura, às vezes estão em um trabalho, em um livro. Não. Tem uma regra que ela é válida aqui para o momento presente. Existem regras de listas de 1990, de 2000, que hoje em dia foram alteradas, assim, não são as mesmas. Então, a gente vai tratar aqui do momento presente, como é que se faz uma lista de referências correta, dentro das normas da BNT-UFS, que a gente adota aqui na nossa instituição. Lia vai nos dizer, tá, mas e anexos e apêndices não são obrigatórios? Eu sugiro veementemente que se coloque, mas não há obrigatoriedade que haja anexo ou que haja algum apêndice. Carolina vai dizer, tá, mas qual a diferença? Não é tudo que vai no final? Não, há uma diferença conceitual bem importante entre um e outro elemento. E eu vou colocar aqui, caso vocês desejem colocá-los nos seus trabalhos. Anexo. Anexo é tudo que não foi produzido por nós. E que a gente entende que deve estar no trabalho. Então, a gente vai ter aqui os anexos. Todo tipo de material não produzido por nós. Exemplo. Uma avaliação. Você está desenvolvendo o trabalho e, por algum motivo, vocês utilizaram ali uma avaliação feita por um ou por uma pedagoga na escola, por alguma professora ou por um professor ali de um aluno. Você pegou ali uma avaliação. Foi você que fez ou que respondeu aquela avaliação? Não. Mas você quer colocar ali para ilustrar ao final do trabalho. Ou essa avaliação é algum dos documentos que vocês utilizaram como para a coleta de dados. Você quer exemplificar, mostrar aos leitores, olha, o que foi utilizado? Olha, nós utilizamos aqui para verificar a eficiência das avaliações, 50 avaliações. E aí você coloca uma ali para mostrar como é. Que às vezes só dizer não traz à mente do leitor como se parece, que tipo de informação está presente naquele documento. Mas o documento não foi feito por nós. Na minha tese, eu trabalhei muito com ata. Muito com ata. Quase 30 anos de ata do Conselho Estadual, aqui do Espírito Santo, de defesa dos direitos humanos. Um calhamaço. Ao final, foram várias caixas. Eu coloquei ali 2, 3 atas, para que as pessoas que lessem a tese entendessem
como eram esses documentos? Ou melhor, como eram esses documentos? O que tipo de informação, a sua estrutura, se ao longo do tempo eles se modificavam. Então, tudo isso é anexo. Agora, apêndice é o que nós produzimos para execução daquele trabalho. A gente fez uma entrevista e a gente quer colocar ali no final aquela entrevista. É apêndice. Realizamos fotos que a gente entendeu que não era oportuno colocar dentro do trabalho, mas ao final pode ser. É apêndice. Porque fomos nós que produzimos. Então, todo tipo de material utilizado para a produção do texto é, ou melhor, feito, todo tipo de material utilizado para a produção do texto feito por nós. Isso é um apêndice. Vamos diferenciar. Como disse, nem anexo, nem um apêndice é um elemento obrigatório, mas eu sugiro que se vocês utilizaram alguma coleta de documentos, seja como for esse documento, coloque um ou dois para exemplificar. Se vocês realizaram entrevista, tem ali um diário de campo, coloquem ali um trechinho para mostrar como é que é essa informação se parece ali na sua forma bruta. Então, aqui é uma sugestão que eu faço para todo mundo. Joia, pessoal, compreendido qual é a estrutura do trabalho, como ele deve se parecer, o que é esperado que haja nas suas monografias. Podemos ir adiante. Alguma dúvida sobre o que é cada uma dessas partes, sobre a sua ordem de desenvolvimento? Show! E professor? Sim, Lia. Então, eu tenho muita dificuldade, sou muito visual, entendeu? Uhum. Aí você falando aí, eu fico, meu Deus, o que Não, eu tô falando? como eu disse, eu vou colocar aqui ao final não, mas quando eu postar essa nossa aula na sala de aula virtual, eu vou colocar os dois manuais. Eu acredito que vocês já devem ter tido contato, mas não custa reproduzir os dois manuais da UFES que a gente utiliza. E ao final deles, existem exemplos de cada uma dessas partes que vocês podem tomar como base. Assim como olhar trabalhos de conclusão de turmas anteriores, vai trazer essa dimensão visual ali que lhe é útil, e não só a você, mas a muitos de nós. Bom, Amanda, se você já tem o trabalho completamente visualizado, você sabe do que trata, pode se fazer no início. Eu, particularmente, faço ao final, porque aí eu sei o que exatamente eu escrevi no trabalho. Então, a introdução é como, assim, dito de modo mais grosseiro, vamos assim dizer, é como se fosse aquele do, do todo na introdução. Sim, sim, é isso mesmo. É como se fosse aquele resuminho Netflix que tem quando você seleciona ali o aplicativo,
ou quando você está ali lendo um resumo de um texto, e assim é a síntese da síntese. Então, não se preocupem em desenvolver um texto, não. A introdução é isso, é mostrar aos seus leitores e leitoras o que virá pela frente. Dar aquele gostinho, assim, mas sem revelar muito, porque haverá um momento no trabalho para se fazer isso. Não, ali... não, entendi. Eu li as primeiras duas linhas do que elas havia colocado e achei que tentei me adiantar. Não, é isso, sim. Só que a gente não desenvolve tudo. Assim, a gente não, olha, nesse nosso trabalho, nós vamos ter como objeto isto e aquilo. Vamos ter ali como a nossa hipótese central, mas sem explicar muito, só colocar ali um brevíssimo relance da nossa hipótese, destacar um ou dois nos nossos objetivos secundários, é algo assim bem superficial mesmo, para as pessoas que entram em contato com o nosso trabalho terem uma noção do que se trata, né? Para que não, às vezes, não despendam muito tempo em algo que não lhe é atrativo, assim como nós não gostaríamos de fazer também. Sim, Laís, fique à vontade. Professor, sabe o que eu percebo às vezes? É que nas Sim. aulas as pessoas se perdem um pouco, porque pelo que eu percebi, você fala do projeto. Aham. O projeto não é o trabalho finalizado. E muita gente está acostumada a fazer o trabalho nas disciplinas, não tem projeto, a gente já faz trabalho direto e já chega no finalmente. Aham. Então, às vezes, essas dúvidas surgem porque, por exemplo, você pediu para fazer tudo separadinho, para entregar agora. E a questão da introdução em si é a união de todos os dados que você pediu. Sim. Então, a introdução, que eu tentei explicar, mas escrever dá pior para mim. Não. A questão da introdução, ficar pronta, finalizada, ela tem que ser uma das últimas coisas a ser feita. Aqui, sim, não é dúvida. isso? Sim. Não, agora, o geral, objetivo, os dados são os primeiros, mas vamos dizer assim, você terminar a introdução é uma das últimas coisas. Sim. Se eu estou errado, por favor, me corrija. Não, é isso mesmo, Luiz. A introdução, no nosso caso, é só isso, assim, vai dar o quê? Uma página, duas, assim, penso que não deva ter mais do que isso, a nossa introdução lá no final. Então, até agora, nesse primeiro projeto, não é nem cobrei, lembrem, eu falei só mesmo o tema, só a parte ali que a gente entende por textual. Imagine que vocês estão fazendo ali, tem já o TCC pronto, a introdução é só um vislumbre, assim, todo o projeto que é projeto para nós agora, e ali na frente será o primeiro capítulo, o capítulo metodológico, é coisa de 2 parágrafos no máximo. E ali mais uma página e meia, 2, quem sabe, de assim contar brevemente as principais teorias que vocês vão desdobrar e ali mais um pouquinho dando um gostinho, como eu disse, ali de mais uma página e meia dos achados principais. Isso no TCC. Agora, como a colega bem disse, são só as informações, assim, olha, esse trabalho versa sobre tal tema que tem tal objeto, para o leitor poder ali, em uma página e meia, saber do que vocês vão desenvolver ali com maior cuidado, maior atenção à frente. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre outras características. Recordo que tudo que a gente está tratando aqui está lá, mas na forma de um texto frio nos manuais. E como a gente sempre percebe, assim, os manuais por si só, eles às vezes não facilitam a vida aqui de ninguém. Então, é preciso falar, é preciso expressar as dúvidas, as inquietações, que o manual por si só ele não consegue. Mas tudo
tá lá. Vamos aqui a algumas informações, algumas características que esses elementos pré-textuais e pós-textuais, eles devem ter. Quanto às margens, este é um elemento muito, muito importante, pessoal. As margens de um trabalho. Então, a margem superior e esquerda são sempre 3 centímetros. A margem direita e inferior são sempre 2 centímetros. Então, superior e esquerda, 3 centímetros. E aí, direita e inferior, 2 centímetros. Então, só a visualização já nos indica um pouco, porque será onde haverá ali a fixação ali de uma lombada, haverá ali a cola. Então, se ela for muito pequena, vai acabar impedindo ali, né, que o trabalho possa ser folheado sem atrapalhar a leitura e a organização do texto. Então, essas dimensões, elas são ao longo de todos os 3 elementos. Então, não tem variação da capa, não, vou fazer as margens da capa, ou vou fazer a letra da capa. Não, tudo segue essas orientações, pessoal. Então, lembre, assim, não tem, assim, vou fazer aqui a letra maior, vou fazer ali a letra 16, como a gente vai ver. Não tem. Vou fazer nesse momento margens diferentes. Não tem. Ele é uniforme da primeira à última folha, da primeira linha ao ponto final do trabalho. Falamos aqui sobre as margens, agora o tamanho da fonte. Tamanho da fonte. A fonte, ao longo do texto, é sempre 12. Apenas em 2 momentos, e única e exclusivamente nesses 2 momentos, ela é de 10 pontos. Quando? No rodapé e nas citações com recuo. Aquelas citações com recuo, que a gente vai estudar na próxima aula, que eu imagino vocês já dominem bem, a gente só vai relembrar quando a citação for maior do que 3 linhas. Então, uma citação direta maior que 3 linhas. Então, nessas 2 situações, no rodapé e nas citações em recuo, ou melhor, com recuo, o tamanho da fonte é 10. Em todos os outros, absolutamente todos os outros, 12. Falho. Ali naquela pequena descrição, na folha de rosto, ou perdão, na ficha de identificação e na folha de rosto, também é 10. Mas como isso só aparece ali em um pequeno momento no início, eu acabei esquecendo. Porque a nota de rodapé e as citações, elas abundam ali ao longo do desenvolvimento. Então, temos aqui o tamanho da fonte. Então, a gente tem as margens, o tamanho da fonte. Agora, informações importantes. Negrito e itálico, a gente não utiliza assim à vontade.
O itálico tem uma regra bem clara, pessoal. O itálico, ele é utilizado apenas dentro do desenvolvimento do trabalho, ali nos seus elementos, a gente pode dizer nos seus elementos ali de introdução, desenvolvimento e conclusão, em palavras em língua estrangeira. Palavras em línguas estrangeiras. Ah, usou ali mouse, usou ali book, ou lá na lista de referências, um livro em uma referência toda de um livro em língua estrangeira, ou uma citação, que aí você fez a citação ali, um texto, você leu ali em outra língua, e aí resolveu fazer a citação, vai em itálico. Fora isso, a gente não utiliza itálico, a gente não utiliza sublinhado, a gente não utiliza nada disso, sem ser nas ocasiões aqui que eu mencionei. Agora, o negrito, ele é utilizado para destacar palavras e conceitos. A gente não utiliza um negrito para destacar uma frase, a gente não utiliza negrito para destacar um parágrafo ou ali um trecho muito grande. Não, senão perde o sentido. Se tá tudo em negrito, nada tá, vamos assim dizer. Se tudo é importante, nada é importante. Então, tem que haver algo a ser destacado. Então, o negrito a gente só utiliza assim quando a gente realmente quer chamar a atenção para algo, pessoal. Está falando ali de pós-modernidade. E essa palavra vai aparecer muito pouco no texto. Muito pouco. Então, a gente utiliza ali o negrito. Ah, vou utilizar ali o conceito de... Não é lá muito difícil, mas só para exemplificar, vanguarda. Opa, vou destacar aqui vanguarda. Vou utilizar aqui o método montessoriano. Pô, vou colocar ele ali em destaque. Então, notem, pessoal, que existem ali certos cuidados no uso do itálico e do negrito. E só esses dois. Não se utiliza sublinhado ou a combinação do negrito e do itálico em nenhuma oportunidade, pessoal. Em nenhuma oportunidade mesmo. Então, a gente tem as margens, a gente tem o tamanho, a gente tem ali destaques. Agora a gente avança para a fonte, o tipo de fonte. Ele é basicamente, ou melhor, ele pode ser dois, ou Arial ou Times New Roman. Ou Arial ou Times. E se você utilizou um, é esse da primeira letra ao ponto final do trabalho. A gente não combina, a gente não muda em nenhuma situação. Então, isso é importante. Ah, decidir Arial é Arial o texto todo. Ah, decidir por Times é Times o texto todo. Outra informação importante: espaçamento entre linhas.
espaçamento entre linhas. Então, tirando ali dos títulos e subtítulos, o espaçamento entre linha sempre é 1,5. Claro, haverá ali algumas exceções, como nas citações, e eu já vou falar também nos rodapés, tal como o tamanho da fonte. Mas, fora isso, espaçamento entre linhas, sempre 1,5. Seja ali em que momento for dentro dos elementos textuais. Agora, quando esse espaçamento será simples? Notem, ele diminui, ele não aumenta, tal como a letra. A letra é 12 e em algumas situações 10. Nunca é 14. Ah, não, vou aumentar aqui porque ficou ali um parágrafo numa folha. Não, então redija de novo o texto para aumentar ou para diminuí-lo. Mas a gente não mexe na formatação para diagramar o texto, nesse caso. Então, se for um outro trabalho que não requeira as normas da BNT, a gente pode fazer isso. Mas sem ser, são essas as regras. São essas, ou melhor, são estas as regras. Pois bem, simples, nos mesmos casos dito para o tamanho da fonte. Lembrando aqui, então, em citações em ou com recuo, assim como em rodapés. Rodapés ou recuo. A gente tem aí o espaçamento simples. Agora, um último elemento que é vital, pessoal, para que o trabalho, olha, você está lendo um trabalho e aí ele está... falar mais uma coisinha no final. Isso nem precisaria ser dito, mas eu vou realçar. Imagina, você está lendo um trabalho, ele está todo fora dos padrões. Um parágrafo está de um jeito, outro parágrafo está de outro. Aqui há um espaçamento, colar há um outro tamanho. Está cheio de negrito, ou ali está carregado de itálico. Você não consegue identificar um padrão. Você não sabe por que está dessa forma ou por que está da outra. Então, é assim que a gente, por exemplo, identifica quando um trabalho ele é copiado de outro, ele é copiado da internet. Porque se a pessoa faz isso, certamente não vai ser no detalhe, não vai ser nesse capricho que ela vai prestar atenção. Então, é por aí que a gente, por exemplo, começa a identificar quando um trabalho ele não é original, pessoal. Então, não há magia em nada, não há premonição ou qualquer dom místico mágico. São detalhes, é uma acuidade que a gente começa a ter com o tempo e com o capricho das coisas que a gente começa a identificar. Então, as citações com recuo em rodapés, elas acabam tendo uma fonte menor, assim como o espaçamento entre linhas. A separação de parágrafos, agora. Pode parecer algo banal, mas eu encontro em trabalhos de conclusão, não são nem nos projetos, pessoal. São nos trabalhos de conclusão entregues para a banca, erros, equívocos, desleixos nesse aspecto.
Então, separação de parágrafos. Deixa eu ver aqui. Parágrafos. Separação de parágrafos. Existem duas formas, mas como eu disse, quanto ao tipo de fonte. Uma vez adotado um modelo, esse modelo ele tem que ser ao longo de todo o trabalho. Não pode ser em uma parte e em outra não. Ah, qual é o melhor? Não tem melhor. Ah, qual é o certo? Não tem certo. Adotado um é este ao longo de todo o texto. O erro vai estar na sua falta de padronização. Então, é preciso chamar a atenção a isso. Vamos lá. Ou a gente utiliza um recuo. Vou fazer aqui um exemplo. Vou colocar só letras aqui, só para que vocês percebam a diferença. Eu quero... Não consigo fazer aqui. Eu não consigo fazer. Mas vocês vão captar o que eu quero falar. Se você deixar ali um espacinho no início do parágrafo, um tab, ou fixa um espacinho ali, e o desenvolvimento do texto, aí depois outro tab, outro espaço, para seguir o novo parágrafo, não vai linhas em branco para separar os parágrafos. Ele é um texto corrido. Agora, se você não quiser deixar esse espaço na primeira linha do parágrafo para identificá-lo, e quiser fazer todos os parágrafos com as frases junto à margem esquerda, não há problema. Mas aí você deve separar um parágrafo do outro por uma linha em branco. A linha em branco vai ser do espaçamento entre linhas, ali o 1,5. Então, tanto deixando o recuo na primeira linha do parágrafo, ou separando um do outro por uma linha em branco, qualquer um dos dois está certo. O que a gente não pode fazer é a sua combinação. Por exemplo, deixando um tab, deixando ali um espaço, e depois separar o parágrafo por uma linha em branco. Não, isso está errado. Está completamente errado. Ah, não é, fiz um pouquinho. Não, é errado. Nem a pessoa, não, você faz uma pergunta na prova, não é o caso, assim, não estou dando indireta, nem nada, assim, estou só usando, você não aprova. Eu pergunto algo, e aí a pessoa escreve toda a matéria. Eu dou errado, por exemplo. Aí a pessoa, não, professor, mas está aqui o que você falou. Não, está aí o que eu falei e tudo mais. Então, mostra que a pessoa não sabia especificamente o que eu queria. É o mesmo aqui. Está certo utilizar o recuo e utilizar a linha em branco. Mas é um ou outro. Então, a gente nunca separa os parágrafos das duas formas combinadas. Certo? Compreendido? Sim, não, estão aí, não estão? Me digam aí, pessoal.
Se eu posso, Amanda aí dando seu ok, Vitória também, Ingrid, Carolina também. Maravilha, pessoal. Então a gente vai avançando. Lia também dando o seu ok. Pois bem, vamos lá. Notem que a gente já tem o texto formatado. Esses aspectos que eu espero vocês tenham acompanhado ali no primeiro trabalho, como eu disse, que irei corrigir ao final da semana, mas não considerei ali no todo, ou melhor, não irei considerar no todo esses detalhes para sua avaliação, mas no final, sim. No final, notem que o trabalho agora ele tem um aspecto, ele tem ali um rosto, que mostra ali capricho, cuidado, atenção, conhecimento sobre as suas regras de formatação. Alguns exemplos, como dito, estão ali no final do manual que a gente vai redisponibilizar. Eu imagino que vocês já devam ter, com certeza, tido contato com ele. Agora eu vou avançar para alguns elementos do sumário, pessoal. Ou melhor, para não haver confusão, a numeração progressiva. Numeração progressiva. Numeração progressiva. Do que se trata? É aquele número que está na frente dos títulos, subtítulos e que está presente, por consequência, lá no sumário. Como eu havia dito, 1.1, 2.1.1. Ah, se tem uma outra subdivisão, um outro subtítulo, 3.2.1 e assim sucessivamente, ou aqui progressivamente, do 1 ao infinito. Quantas seções, quantos capítulos ou subdivisões houverem ali no trabalho de vocês. Então, numeração progressiva. Existem 5 separações, vamos assim dizer, para que não haja alguma confusão. Algumas separações. A gente vai ter as seções primárias. Seções primárias. As seções primárias, pessoal, são aquelas que tem só um númerozinho. Vou pegar aqui um exemplo. Ah, você está falando sobre educação infantil. Aí vai escrever ali um primeiro parágrafo falando sobre a história da educação. Olha, ele tem que ter uma numeração para que a gente possa identificar ele no sumário e saber em que página ele se encontra. Então, numeração progressiva, ele vai ser um primeiro, um todo. Vai ter ali o início, você está começando o trabalho. Então, ele vai ter um 1, em geral. No nosso caso, ó, o 1 sempre está ligado à introdução, pessoal. Eu estou colocando aqui porque senão gera alguma confusão. As pessoas, às vezes confundem com a seção secundária. Então, o 1, em geral, para não dizer sempre, ele está ali
na introdução. E aí o primeiro capítulo, efetivamente, do trabalho, ele é uma seção primária, mas ele é uma seção primária com um númerozinho 2. Então, a parte maior do texto, do capítulo, é uma seção primária, assim, onde é como aquelas bonequinhas russas. Então, a seção primária, tive uma ideia aqui. Só um segundo. Estou de volta. Eu tenho uma dessas. E aí, eu acho que isso pode ajudar a, como diz Lee, a visualizar. A seção primária é uma parte. E aí você fez ali história da educação. É uma seção primária. Aí você está escrevendo aqui sobre a história da educação. Só que você vai dar destaque a uma outra parte que está dentro da história da educação. Ó, está dentro da história da educação. Não é um outro capítulo, é uma parte ali dentro. Uma parte um pouco menor. Essa vai ser a seção secundária. Então, por exemplo, 1.1. História da educação no Brasil. Ainda é dentro da história da educação. Só é história da educação no Brasil. História da educação no Brasil. Mas aí vocês vão perguntar, é só um número que diferencia uma parte da outra? O que é o primário e o que está ali dentro incorporado? Não. A característica que a gente dá ao texto muda. A seção primária, ela é maiúscula e negrita. Vocês vão poder ver isso lá no manual. A seção secundária, que é essa que está ali dentro, mas que vocês querem fazer uma subdivisão para não ficar um texto corrido, às vezes incompreensível, difícil de encontrar através do sumário, ele é só maiúsculo, não é em negrito. Isso é uma boa pergunta de prova. Seção primária, maiúscula e negrita. A seção secundária, maiúscula, sem a utilização do negrito. Mas aí você está falando de história do Brasil, história da educação no Brasil. Mas você quer fazer um outro destaque, ou outros destaques, aí é uma outra quebra, uma terceira parte. Tem a maior, uma subdivisão, uma outra subdivisão. 1.1.1. Século 21. Você está falando século século 21. Está falando da educação no Brasil no século 21. Isso é a seção terciária, pessoal. É uma outra subdivisão. Então, lembrando aqui o que a gente fez, é uma
outra parte. Saiu uma e desta sai outra. É uma outra subdivisão. Aqui, a seção terciária, ela já não pode ser maiúscula, senão ela não torna-se diferente das anteriores. Então, ela é minúsculo, porém, negrito. Aqui volta o negrito. Primária, maiúsculo e negrito. Secundária, maiúsculo sem negrito. Terciária, minúsculo com negrito. E assim como vai estar no texto, é lá no sumário. É como se a gente fez, como se não, a gente copia, cola no sumário, organiza certinho e coloca a página em que ele se encontra. Lembrando que o sumário não tem essas seções, elas não têm assim, uma é colada na margem, a seguinte é um tab, a terciária são dois, não, é tudo alinhado junto à margem esquerda, pessoal. Olhem os exemplos, olhem os manuais. E aí, no século XXI, você quer falar de um outro momento, a história da educação no Brasil, no século XXI, no Espírito Santo. Então, a gente vai ter uma outra subdivisão. Vai ser uma divisão quaternária. Então, no Espírito Santo, uma quarta fragmentação. Então, seção primária, seção secundária, seção terciária, seção quaternária. A gente tem uma outra parte dentro do mesmo parágrafo. Do mesmo capítulo, perdão. Essa aqui, minúsculo, sem negrito, senão não teria como diferenciar da terciária. Então, primária, maiúsculo em negrito, secundária, maiúsculo sem negrito, terciária, minúsculo com negrito, quaternária, texto sem minúsculo, sem o negrito. E aí a gente imagina que no Espírito Santo e a gente vai falar de Linhares, em específico, educação no Brasil, mas aí a gente está história da educação no Brasil, século XXI, Espírito Santo, Linhares. Aí a gente vai ter uma nova subdivisão. Primária, secundária, terciária, quaternária, seção quinária. Ou seja, e aí a gente não divide mais do que 5 vezes o texto, pessoal. Isso é algo que a gente deve ter esse cuidado. E como a gente faz esta identificação ali pelas características? Se a gente já utilizou o maiúsculo, já utilizou o negrito, só sobra o itálico. Então, essa é a única vez que a gente vai utilizar o itálico sem ser em palavra estrangeira, para identificar um subtítulo de uma divisão quinária, ou seja, de uma quinta divisão dentro de um capítulo. Então, ali, o nosso subtítulo, que é a quinta parte de um capítulo, seção quinária em itálico. E assim a gente faz a organização dos capítulos de um trabalho de conclusão, pessoal. Ou de um artigo, ou do que for que haja um sumário. Joia?
Belezinha, então, pessoal. Desta forma, a gente encerra a aula de hoje. Eu creio que a gente pôde identificar aí bem as organizações. Amanda aí dando seu ok. Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre as citações. Citações diretas, com até 3 linhas e mais de 3 linhas. Citações indiretas, dentro do texto, fora do texto. E, citações, e APUD, citações de citação. Era isso. Se cuidem até o final de semana. Eu creio, colocarei tudo em dia no nosso diário de classe. Qualquer coisa, entre em contato, nos acompanhe aí nas redes sociais. Antônio César MS, professor Antônio. Um abraço, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Encerro aqui a nossa gravação.